Amém. Bom dia! Graça e paz. Amém. Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Ué, o que aconteceu, igreja? Jesus está feliz com você? Amém. Isso é uma reflexão diária que nós temos que ter, né? Não adianta só a gente estar feliz com Jesus. E muitas vezes, em alguns momentos a gente acaba entristecendo por qualquer coisa e aí fica de biquinho com Jesus, né? Queridos, essa manhã eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração e vem trabalhando ao longo dessa semana. Tá bom o som para a igreja? Tá bom? Tá bom. E é algo que fez a cada dia dessa semana refletir um pouco mais. Cada dia o Senhor trazia uma porção, cada dia uma porção, cada dia uma porção. Eu quero compartilhar para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que nós precisamos como corpo, como igreja, entender e aplicar todos os dias, para que quando vem a pergunta, e aí, Jesus está feliz com você? E aí você ter a plena convicção de falar, eu tenho procurado ser um servo bom e fiel para entrar no gozo do Senhor. Amém ou não? Amém. Antes disso, deixa eu fazer só uma perguntinha. Alguém sabe aqui o que é uma parábola? Porque Jesus, ele ensinou muito através de parábola. E nós vamos meditar um pouquinho nessa manhã numa parábola. Por isso antes eu fiz essa pergunta, se a gente sabe o que é uma parábola, né? Uma parábola é uma narrativa, é um texto, um ensinamento para transmitir uma lição de vida. E Jesus fazia isso, cada parábola tinha o seu significado e o seu contexto específico para aquela situação. E é muito interessante que o Senhor Jesus, ele sempre ensinou através de parábolas, ele fazia menções às parábolas com a natureza, fazia menção das parábolas com relação à construção, aquilo que o povo sabia. Quando ele usava esse linguajar, ele sabia que ele estava ensinando algo espiritual através da vida cotidiana. Então ele linkava algo cotidiano, algo que a gente sabe, algo que a gente vive, para um ensinamento, para que a nossa vida espiritual pudesse ser ministrada. Entenderam agora então o que é uma parábola? Entenderam porque Jesus ensinava através de parábola? Então nós vamos ler Mateus, o livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 13, a partir do verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11 e depois do 18 ao 23. Então Mateus, primeiro do verso 1 até o verso de número 11. Amém? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte
Caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu-lhe boa colheita, a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que fala ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Vamos agora no verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, para que o Espírito Santo possa capacitar, ministrar, falar ao nosso coração nesta manhã. Doce Espírito Santo, mais uma vez eu clamo e peço sobre esta palavra, sobre o teu poder e amor que é nos dado nessa manhã. Faz-nos, Senhor Deus, através do teu ensinamento, usando, Senhor Deus, a minha vida, para que possa ministrar e que a tua palavra, Senhor Deus, alcance os corações com um solo preparado, um solo bom e fértil. Agora, no nome de Jesus, eu dou uma ordem a todo espírito de distração, todo espírito de incredulidade, todo espírito que tem andado sufocado, tribulado, sai agora no nome de Jesus, e a tua palavra, Senhor, frutifique nesta vida, pelo teu poder, pelo teu sangue, pelo teu nome. Amém. Amém? Queridos, essa é uma parábola tão simples, é uma palavra que tantas vezes nós já escutamos, uma, duas, muitas vezes, já lemos muitas vezes. É uma palavra onde Jesus ele se preocupa ali em explicar no detalhe para os discípulos, fazendo essa analogia com relação ao ensinamento que foi dado à multidão e depois em particular para os discípulos, ensinando sobre os valores do reino. Aquilo que ele queria ensinar para os discípulos e para as pessoas que estavam ali, uma grande multidão, eram valores do reino, para que eles tenham no coração essa certeza, essa convicção, e haja uma mudança de mentalidade, haja uma reflexão, como foi feito aqui nessa manhã, quando eu perguntei: Jesus está feliz contigo? Muitos não responderam logo, imediatamente, porque nos faz refletir, nos faz pensar o que nós estamos vivendo, o que nós estamos buscando. Nós falamos muito já aqui nessa manhã, através do pastor Levi, através do pastor Luiz, a importância de estarmos na casa de Deus, a importância de buscarmos a presença de Deus. Mas não basta estar aqui fisicamente, se eu não estou emocionalmente, se eu não estou espiritualmente, se eu estou somente de corpo presente,
Se o culto começou e o meu prazer ainda está nas outras coisas, a minha cabeça, a minha mente está pensando em tantas coisas, está olhando para as pessoas que estão do lado, como que elas estão se vestindo, como elas estão se comportando, se elas estão adorando, se elas estão sentadas, se elas estão indiferentes, se as pessoas estão lá embaixo tomando café, conversando, em meio à adoração. Essa é uma reflexão que não cabe a nós, mas cabe sim àquela pessoa que vem buscar a Deus. Se o Senhor trouxe você aqui nessa manhã e traz, como é a alegria que Ele tem de trazer-nos todas as manhãs, é para nós cultuarmos a Deus. Nós não estamos aqui para passar o tempo, nós não estamos aqui para gerar relacionamentos apenas. É muito bom gerar relacionamento, é muito bom, mas os relacionamentos eles são aprofundados aonde? Aonde que os relacionamentos são aprofundados? Na célula. A célula, ela é feita com o objetivo de uma extensão do culto para estreitar relacionamentos, para fazer com que a gente tenha empatia e desenvolver um relacionamento sadio. No culto nós vemos aqui para quê? Para adorar a Deus, juntando todas as partículas do corpo para celebrar. Se eu estou no culto, mas eu estou com a cabeça em outro lugar, o que tem de valia? Qual o tipo de solo que eu estou sendo? Se eu estou no culto e estou mexendo no celular, que tipo de solo que eu estou sendo? O que eu estou permitindo ser plantado no meu solo? Porque quando nós estamos aqui, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós estamos aqui para receber uma palavra profética, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra para mudar, para transformar as nossas vidas, é uma semente. Eu tenho que estar preparado para este solo, porque senão eu vou deixar com que outras coisas sejam plantadas no meu solo. Qual semente que eu tenho deixado ao longo da semana ser plantada? O que eu tenho deixado florescer? Imagina o meu solo, aquilo que está crescendo. Se eu olhar para o meu solo agora, neste momento, o que tem florescido? Quando eu olho para o meu solo, quais são as atitudes que eu tenho ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, que tem feito crescer? Será que são ervas daninhas? Ou será que são árvores frutíferas que têm dado fruto a Jesus? Será que eu tenho preparado para a volta de Cristo, como foi falado aqui nessa manhã? Quando o pastor Jonatas falou assim, cante para Ele, não cante para a igreja, mas cante para Ele, Maranata. Quando você olha para Jesus, quando você declara o seu amor para Jesus, quando você fala assim, vem Jesus, você está cantando, porque realmente você está preparado? Se Jesus voltasse agora, se você tivesse um encontro com Jesus, qual é o fruto que você apresentaria a Ele? Qual o fruto hoje que você apresentaria a Jesus? Frutos atuais. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, eu já fiz tanta coisa, já ajudei, trabalhei, nossa, eu tinha um tempo de oração, mas e o fruto atual? Os frutos passados são bênção, mas e os frutos atuais? Será que ainda eu tenho gerado fruto? Será que o meu solo, ele tem sido frutífero? São muitos questionamentos aqui nessa manhã.
Muitas coisas que o Senhor veio trazendo ao longo da semana no meu coração, e eu parava, escrevia um pedacinho e deixava, e ficava pensando naquilo que o Senhor estava falando ao meu coração. A palavra, ela sempre vem para aquele que está pregando primeiro, para depois que ele possa transmitir. Eu não posso chegar aqui e falar algo sendo que eu não estou aplicando, que eu não estou vivendo, ou que eu não estou refletindo para uma mudança na minha vida. Todos nós precisamos de mudança, todos nós precisamos ser lapidados para continuar dando os frutos. Se nós paramos, se nós oramos um dia da semana, no outro dia falar, não, mas hoje está tão corrido, estou tão cansado, tenho feito tantas coisas, hoje não preciso, o Senhor me perdoa, Ele é Deus que perdoa sempre, e a gente vai levando isso. O que vai acontecendo com o nosso solo? Assim como a parábola do joio. O que Jesus disse quando nós lemos aqui a parábola? Satanás, ele vem no nosso solo, no nosso caminho. E o papel dele é fazer o quê? Vocês estão... Ou zerar o som da igreja. Fábio, por favor, aumenta o som da igreja aí, porque eu não estou escutando absolutamente nada da igreja aqui, viu? O que ele disse? Satanás, ele vem e rouba. Qual que é o papel de Satanás? Matar, roubar e destruir. Ele descansa? Não, ele não descansa. E se você vacilar, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma bagunça no seu solo. Como a parábola do joio, que é a parábola seguinte, ele vai colocar ervas, pragas, que vão fazer com que o seu solo esteja totalmente contaminado. O Robinho é um cara que tem experiência nessa área de plantar, sempre começou desde a sua infância. E ele sabe que se não cuidar, vai crescendo muitas ervas e vai fazendo o quê? Vai roubando a força da árvore. Se você deixar ali muitas coisas perto de uma árvore frutífera que vai estar roubando a energia dela, o que ela faz? Ela para de dar fruto. Ela já não consegue mais dar o fruto com a qualidade que tem que dar. Por quê? Porque permitiu-se ficar ali do lado tudo aquilo que tem roubado, que tem sugado a nossa energia, que tem roubado e nos levado a um distanciamento de tirar a seiva que é o Espírito Santo das nossas vidas. Se nós não policiarmos, as nossas vidas, elas serão tomadas de grandes pragas que o diabo vai fazer com que nos leve a um distanciamento do Senhor Jesus. Mas cabe a quem mudar isso? Eu mesmo. Cabe ao pastor mudar o meu solo? Não. Cabe às irmãs da intercessão mudar o meu solo? Não. Cabe a quem? Totalmente a mim. Eu tenho essa responsabilidade de olhar o meu solo, ver aquilo que está acontecendo na minha vida, colocar mais adubo, plantar mais árvores para dar mais frutos. Porque, como falou, na terra boa, uma semente, ela gera quantos frutos? Ela pode gerar 30, pode gerar 60, pode gerar 100, com uma semente apenas, pode gerar muitos frutos. Quem está comigo diz amém. 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 Agora sim, obrigado, Fábio. Ficou bom agora o retorno da igreja aí. Então, o que eu tenho feito, queridos,
para reter a palavra no meu coração? O que eu tenho feito para reter? Então, eu quero falar de alguns pontos aqui que podem nos ajudar a reter, a deixar com que essa palavra fique no meu coração. A palavra que nós estamos recebendo hoje, a palavra que nós vamos receber ao longo da semana, a palavra que nós vamos receber na quarta-feira, a palavra que nós vamos receber na quinta-feira, a palavra que nós vamos receber nos jovens, enfim, ela tem que ficar. Eu tenho que proteger a minha semente. Como que eu faço para que a palavra que entrou no meu coração, ela possa frutificar? O pastor derrubou aqui o letreirinho aqui, eu não estou vendo o tempo, tá? Não é culpa minha, gente. Primeiro, queridos, isso é muito importante. Não precisa não, já está me boicotando aqui, ó. Estava tão bom aqui, mas já, eu acho que a hora que caiu, pulou uns números aqui. Primeiro ponto. Mas agora eu não estou vendo, pastor, agora eu acho que está uns 10 minutos antes. Queridos, isso é muito importante. E isso tem faltado em todo lugar, inclusive dentro da igreja. Desejar, honrar e temer a Deus. Desejar, honrar e temer a Deus. O povo tem vivido com uma falta de temor a Deus muito grande. Vive uma vida de qualquer jeito. Vive uma vida de pecado. Vive uma vida que não se importa com Deus. Está lá, fazendo um monte de coisa errada, e aí depois ainda acaba culpando a Deus sobre as decisões que são tomadas, sobre a colheita que está sobre o solo. As coisas que vão acontecendo nas nossas vidas são consequências espirituais. Existem as tribulações, existem sim as lutas e dificuldades que vêm para nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Existem coisas que nós estamos na presença de Deus, buscamos a Deus, oramos sem cessar, jejuamos, lemos a palavra, tudo isso, e mesmo assim virão lutas? Virão. Isso é um problema espiritual? Não. Isso é algo que vem para fortalecer o nosso crescimento. É a poda necessária nas nossas vidas para que cresçam mais e mais ramos. É necessário. Mas muitas das coisas que nós colhemos são frutos de sementes erradas que nós deixamos em que a nossa vida seja alimentada. Então, honrar a Deus e temer a Deus, isso é essencial para uma vida frutífera. Sem honra a Deus, sem temor a Deus, não vai frutificar. Não vai frutificar. Outro ponto, queridos, ter vontade e entender a importância de um relacionamento com Jesus. Eu tenho que ter vontade. Muitas vezes a gente fala assim, orar, a gente precisa orar. Não precisa orar. Quem daqui entende que precisa orar? A igreja entende que precisa orar. Mas eu estou indo além. Além de orar, que é um relacionamento, é falar com Deus, é querer ter um relacionamento com Deus. Você ama estar com Jesus? Você quer estar com Jesus? Você ama ter um relacionamento com Jesus? Você fala com Ele antes de falar com os outros? Ou você dá só um pouquinho de tempo para Ele? Você dá só um pouquinho de atenção? Porque isso não é ter vontade. Porque quando a gente tem vontade de alguma coisa, a gente faz de tudo para que aquilo aconteça. É ou não é? Quando você está com vontade de uma comida, por mais que ela seja cara, o que você vai fazer? Fala, eu vou juntar, mesmo se for uma vez por ano, mas eu vou comer aquela comida. Pronto. Recebo em nome de Jesus para transferir. Mas é verdade, quando a gente quer algo, a gente não se esforça. Será que nós temos isso no nosso coração?
Nós temos essa vontade, esse desejo de ter um relacionamento super bacana, transparente com Jesus, de você chamar Ele de uma maneira carinhosa, chamar Ele de papai. Ou será que nós só usamos palavras com uma cordialidade tão assim que não permite um relacionamento de pai e filho? Outro ponto, crescer na leitura e meditação da palavra. Isso faz com que o nosso solo vai sendo nutrido. Eu preciso ler a palavra. Como que Jesus fala comigo? Tirar o som de novo. Como Jesus fala comigo? Através da palavra. Só assim? Não. Ele usa pessoas também para falar na igreja, como o Senhor está me usando hoje? Amém. Ele usa as pessoas na célula para falar? Usa pessoas à sua volta. E Satanás usa também? Usa. Muitas pessoas para roubar a palavra. Vai usar de muitos artifícios. Não acha que na hora que você está dormindo que ele vai entrar de mansinho lá no quarto e vai roubar a semente e vai sair correndo. Não é isso. Em todo segundo ele vem colocando pensamentos. Ele vem colocando caraminholas na cabeça. Vem colocando um problema de uma maneira tão grande para que você se desespere. Pessoas que se dizem colegas, amigos, para te destruir. Isso nem se fala. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos daqui para frente. Outro ponto, fortalecer a minha fé na leitura, fortalecer a minha fé vivendo milagres e vendo o sobrenatural. Essa é uma maneira de nutrir o meu solo. Essa é uma maneira de deixar com que o meu solo esteja sempre pronto para quando a semente cair já começar brotando. Mais rápido do que um feijão brota. É viver de milagres. Mas isso eu preciso ter fé. Se eu só reclamo, eu vou ver fé? Se eu só reclamo, eu vou ver o sobrenatural? Se eu só dou asas à fofoca, eu vou ver o sobrenatural? Se eu falo mal dos outros, eu vou ver o sobrenatural? Isso é fé? Não. Se eu olhar o problema, eu vou ver solução? Não, mas e se eu olhar para Jesus, eu vou ver a solução? Toda a solução. E se eu crer e confiar que Jesus está tomando conta daquele problema, tem solução? É isso que você precisa colocar no seu coração nessa manhã, amém? Louvores, música cristã, amigos cristãos à sua volta, isso faz nutrir o seu solo? Muito. Ter comunhão na igreja, como nós falamos aqui nessa manhã, o Levi falou, o pastor Luiz falou, nós precisamos estar na igreja. É opção para quem está no mundo, para nós não é opção. Não estou falando que um dia ou outro você precise fazer alguma coisa, gente, não é isso. Mas nós estamos falando que, não sei de cabeça aqui, mas nós temos, sei lá, 50 cultos aos domingos por ano. No mínimo 45 você tem que estar. Só de domingo. Você tem, sei lá, 5, que já é muito. Porque nesses 5 você já vai estar perdendo muito. Mas o resto, aonde é o seu lugar? Na casa de Deus, na casa de oração, tendo comunhão, exaltando, adorando. Mas eu chego, eu vou ficar saindo do culto toda hora, vou para lá, vou para cá, e desço, tomo água, tomo café e cachorro quente. É isso? Isso é buscar verdadeiramente a Deus? É na hora do louvor estar lá embaixo, lá batendo papo? É chegar mais tarde? Não, queridos. Não é direcionado a ninguém. Mas isso hoje, as igrejas têm vivido isso. As pessoas chegam, ficam na porta da igreja, julgando, olhando a maneira de vestir, de se comportar, como a pessoa está saindo do carro. Olha lá, já está vindo o casal, nossa, mas está vindo discutindo. Olha lá, agora ela está no culto, lá está levantando a mão.
Isso só enfraquece o seu solo. Se você não quer isso para a sua vida, muda de atitude. O Senhor nos chama para fazer algo diferente, algo bom, para engrandecer o nome de quem? Dele, totalmente dele, amém ou não? Amém. Agora, quais os espinhos e rochas que estão limitando a sua vida espiritual de crescer? É uma boa pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã. Quais são os espinhos e as rochas, que são os dois tipos de solo, que a semente não vingou? O que tem acontecido que tem limitado o meu crescimento espiritual? Porque eu preciso fazer o quê? Eu preciso prosperar espiritualmente. Muitas pessoas acham que prosperar está relacionado ao dinheiro. O que é prosperar? É tudo aquilo que alguém dá na sua mão e você faz crescer. Se alguém coloca um versículo bíblico na sua mão e você faz daquilo uma pregação com o seu estilo de vida, você está prosperando? Nossa, você está prosperando. É o que Jesus espera de todos nós. Se ele coloca uma pessoa totalmente desanimada, uma pessoa triste, abatida do seu lado, e você começa a falar do amor de Jesus, você começa a orar com ela, e de repente você vê ela feliz, transformada, você fez prosperar? Nossa, você fez prosperar. Se você hoje não tem um relacionamento bacana na sua família, e você sai, e você tem um tempo de qualidade, e você leva a sua família para ir no lago, jogar uns pão pro pato, uns pão duro que estava lá, que você não comeu, chupar um picolé, desligar um pouco o ventilador de casa, pegar o ventilador da rua e deixar, fluir um pouco. Isso é prosperar? Isso é prosperar. Esqueci. Nossa, se isso é prosperar. Nós precisamos fazer prosperar a nossa vida espiritual. Nosso jejum. Ah, eu não consigo. Faz um jejum de 2 horas. Amanhã você consegue fazer um de 3 horas. Aí você fica um bom tempo. Depois você faz de 4 horas. Daqui a pouco você faz de 5 horas. Você vai desenvolvendo, você vai prosperando. É a mesma coisa com a leitura. Nós precisamos tirar o teto, que muitas vezes fica um teto e impede a gente de crescer. Quem que impede? Nós mesmos. Agora, quais são os espinhos e rochas? Muitas vezes, como o pastor falou aqui há pouco, a influência da TV, a influência das redes sociais. Isso é o que está matando o povo de Deus. Já matou o mundo, já escravizou o mundo, e tem entrado dentro do âmbito cristão de forma avassaladora. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas tem gente que acorda e já pega o celular para ver rede social. Que nojo. Queridos, você não tem ideia daquilo que você está colocando para dentro de você. Que semente que você está colocando para o seu dia? Vê o stories de alguém? Vê o status de alguém? Vê se alguém te mandou alguma coisa? Vê se alguém curtiu o que você publicou? Vazio. Amanhã Jesus volta e pede os frutos. O que você vai falar? Senhor, na rede social eu vi fulano, beltrano, ciclano, parece que eles estão pior que eu. Aparece primeiro para eles, me dá mais um tempinho para eu tentar acertar minha vida. Será que é isso? Conversava ontem com a Carol sobre um estudo sobre rede social que eu estava vendo. As pessoas estão cada vez mais
tristes, mais viciadas, fugiu a palavra quando a pessoa, depressiva, ansiosa, o espírito de morte. Por quê? Porque na rede social mostra o quê? Um padrão. Se você não tem esse padrão, você está fora. Se você não está feliz como a pessoa que está do outro lado gravando aqueles 5 minutos, você está fora. Você é incapaz. Você vive uma vida miserável. Por quê? Porque a influência da rede social está te levando a viver uma vida medíocre, uma vida destruída, uma vida do nada. Não é a vida que Jesus tem para você. Jesus tem algo grande. Quando você acorda, você vai para a palavra, você vai para o seu relacionamento com Deus, e você vai ver que o seu dia será muito diferente. Talvez você não entendeu, mas se você entender isso, no próximo domingo você vai dar um amém muito alto aí. Desejos e pensamentos errados. Isso faz com que com que os espinhos e as rochas cresçam. Preocupações com o dinheiro, com o futuro, em ter coisas. Não foi o que a palavra de Deus disse? Quando Jesus estava explicando aqui para os discípulos, ele disse aqui, ó, é o 18, aqui ó, 22, quanto à semente que caiu nos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas a sufocam. A pessoa só pensa em dinheiro, só pensa em ter coisas. Quando pega um dinheiro na mão, se não comprar alguma coisa, não é ela. Não pensa em guardar, não pensa em pagar as dívidas, pensa em fazer mais dívida. Aí depois o que acontece? Bate desespero. E aí culpa a situação, e aí culpa a Deus. Talvez são relacionamentos que nós precisamos fazer com que sejam mudados. Sofrimentos, angústias, vícios, que o Senhor está aqui nessa manhã para te curar e te libertar em nome de Jesus. Amém? Eu quero concluir essa palavra fazendo uma rápida analogia, agora não a solo, mas a vaso. Quanto que custa um vaso? Eu ia pedir para vocês me ajudarem. Quanto que custa um vaso? Um vaso. Mais ou menos. 50, 100, tá bom? 100 reais. Queridos, e se a gente colocar uma planta dentro desse vaso? Quanto que esse vaso fica? Quanto que ele custa? 200 reais. E eu fui pesquisar, existe uma planta chamada orquídea dourada. Orquídea dourada. Se a gente colocar ela num vaso, nesse mesmo vaso, se a gente colocar essa orquídea, ela demora 15 anos para florescer. E ela custa mais ou menos 8.000 reais. 15 anos para ela dar flor. 15 anos. Mudou agora o vaso já ficou mais chique? Prosperou. Queridos, quanto custava o vaso com aquele nardo, com aquele alabastro que foi derramado sobre a cabeça de Jesus? E agora, qual o valor deste vaso? Fazendo umas contas rápidas, eu gosto de matemática, eu gosto dessas coisas, este vaso passaria mais ou menos de 20 a 30 mil reais. De 20 a 30 mil reais. Esse vaso agora prosperou, ele ficou agora, vale mais? Abra a palavra de Deus comigo lá em Jeremias,
capítulo 18. Nós vamos ler para encerrar de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 18, verso de número 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com roda. Mas o vaso que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra: ó comunidade de Israel, ó igreja, Missão Vida Nova, será que eu não posso agir com vocês como fez com o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Repete comigo. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela desgraça que eu tinha planejado. Quem disse isso? Deus. Deus disse isso. Agora vai no verso de número 12. Olha só, Jeremias recebeu a palavra, foi lá, transmitiu ao povo. Olha o que o povo respondeu. Mas eles responderam: não perca o seu tempo pedindo para mudarmos a nossa maneira de viver. Não queremos viver sobre as ordens de Deus. Preferimos fazer o que o nosso próprio coração deseja, com toda a nossa maldade e teimosia. Essa foi a resposta do povo de Deus para o Deus que criou eles, para o Deus que guardou eles, para o Deus que levou eles naquela terra. E Deus estava falando: se esse povo se converter, eu me arrependo e não faço o que eu tenho planejado. Mas o povo falou: nós preferimos viver aquilo que me importa. Não quero escutar a Deus, não quero seguir a direção de Deus. É isso que nós queremos para a nossa vida? Não. Mas a palavra de Deus diz que nós somos vaso. Eu pedi para o ministério de louvor, já subi. Queridos, se nós somos vasos na mão do oleiro, se nós estivermos vazio, é bom? Não. E se tivermos uma orquídea, é bom? Talvez para alguns, para outros não. E se nós tivermos com o nardo, é bom? Bom também. Mas e se nós tivermos com esse vaso cheio da presença de Deus? É isso que nós precisamos. Quero convidar vocês a ficar em pé. Se nós estivermos cheios da presença de Deus, quanto vale esse vaso? Quanto vale esse vaso? Não tem valor. Esse vaso não tem valor. Ele é um valor tão precioso para Jesus. E é isso que Ele quer das nossas vidas. O Senhor, Ele quer nessa manhã que nós possamos parar e refletir. Que solo que eu tenho sido? Qual tipo de erva que tenho permitido crescer? Será que eu tenho que arrancar algumas ervas do meu solo nessa manhã? Será que eu tenho permitido todos os dias colocar adubo no meu solo? A palavra, o louvor. Não adianta eu escutar um louvor hoje
e depois escutar uma música mundana amanhã. O que eu fiz? Eu plantei, eu coloquei água na flor, mas eu coloquei desgraça também ao meu pé para crescer junto. Não adianta eu adorar no domingo e eu chego na rede social e coloco lá um funk. Que exemplo que você está sendo? Quando as pessoas estão te olhando, que vaso que elas estão vendo? Será que as pessoas têm visto em nós um vaso cheio de estrume? Mal cheiroso? Que envergonha o nome do Senhor? Que desonra o nome do Deus vivo, que te amou, que te ama, que sempre vai te amar. Essa manhã é uma manhã de reflexão, uma manhã para arrancarmos as pragas que contaminam o nosso solo, que suga as nossas forças, tirar os espinhos dos relacionamentos errados, da carne que fala mais alto nas nossas vidas, dos pensamentos que nos levam para longe de Deus, e fazer com que nós possamos frutificar e dizer: Senhor, vem, e quando Ele chegar, nós entregarmos bons frutos ao nosso Deus, e Ele falar: servo bom e fiel, entra. Servo bom e fiel, entra. Enquanto nós cantamos, adoramos, quero pedir para que você tenha um minutinho com os seus olhos fechados, pensar nessa palavra. O que eu preciso me desfazer nessa manhã? O que eu quero jogar no altar essa manhã? O que eu quero entregar e falar assim: ó, isso eu não quero mais na minha vida. Eu preciso de força, eu preciso de ajuda, mas eu não quero mais na minha vida isso. Enquanto você pensa, vamos adorar em nome de Jesus.